Você pode permanecer assentado, pode localizar duas leituras, uma no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, e outra no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Gênesis 2, versículo 24. E Mateus 19, versículo 6. Gênesis 2, 24 e Mateus 19, 6. Assim está registrado na palavra de Deus. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Vamos meditar por alguns instantes na palavra de Deus. E já me perguntaram se vai ter outra temporada. Senhor dos Anéis, fechando hoje. Falar de casamento. Mas acredito que ninguém está tão capacitado para falar assim de casamento, né? Seja quem quer que for. Quem estivesse aqui, eu também não me sinto tão capacitado assim, acredito que sempre tem alguma coisa para falar, e se a gente fosse falar realmente, tantas coisas, né? Eu até fiz uma pergunta para uma pessoa nessa, vamos dizer assim, nessa caminhada, casamento. Eu perguntei assim, eu preciso dizer que a mulher que você casou, você tem que amar? Eu preciso dizer isso? Uma vez que os votos foram trazidos, que a escolha foi feita, não sei quem escolheu quem, mas será que a gente precisa dizer, ó, você tem que amar essa mulher aí, rapaz? Ó, você tem que amar esse camarada aí, garota, ó. Será que a gente precisa falar isso? Às vezes precisa, né? Às vezes precisa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Desculpem o palavreado, eu vou usar assim porque mulher é bicho sensacional, né? Tanto que eu casei com uma. Tanto que tem gente aí de olho, né? Mas mulher não é bicho sensacional? As mulheres aí, digam, vocês não se sentem sensacionais? Sim ou não? E os homens privilegiados porque escolheram uma coisa boa. E outros estão escolhendo, se bem que dá para desistir aí, os homens aí que não estão bem garantidos. Aí dá para desistir, dá tempo ainda, né? Dá tempo, né? Não vai fazer bobagem aí, dá para desistir. Mulher é bicho tão fenomenal. Essa eu compartilho de um exemplo vivo. Nós estamos saindo desse exemplo hoje. Até no namoro, mulher é bicho sensacional. Camarada começa a namorar a menina, aí ele chega na casa onde a menina mora, e aí esse pessoal dessa casa, muito terrível, né? Qual a primeira pergunta que eles fazem para ele? Muito bem. Vocês acham que é brincadeira, né? Mas eu entrei na Itaipu há 34 anos atrás, em julho de 87. Qual a primeira pergunta que fizeram para mim? Não foi qual era meu time. Perguntaram assim, você joga bola? E eu, né? 34 anos atrás, 25 quilos a menos, né? Claro, né? Jogo, doutor. Daquele lado ali, então. E esse camarada chegou nessa casa, esse que começou a namorar a menina, eu não vou falar nomes. Qual a primeira pergunta que fizeram para ele? Que time você torce? A família perguntou para ele, que time você torce? Que time que ele falou, Jauri? Para mim, a decepção. Não, queria, né?
Eu também queria que fosse do time. Mas ele falou assim, sou flamenguista. Isso, os flamenguistas de plantão podem, né, dar pulos de alegria, né? Ok. Vou mostrar que mulher é bicho sensacional até no namoro. Que time você torce, ele? Flamengo. Aí o flamenguista, né? Só que eu tenho gente inteligente, né, que faz as perguntas corretas. Esses tempos eu falei assim, eu na minha profissão não estou para dar as melhores respostas, mas para fazer as piores perguntas. E é fato isso, presta atenção. Voltando, o jovem chegou, apresentado à família. Primeira pergunta, que time você torce? Qual foi a resposta? Flamengo. As flamenguistas pularam, né? Aí teve um inteligente, né? Esse eu tiro o chapéu. Falou assim, me diz o nome de um jogador do Flamengo. Percebe que mulher é bicho sensacional? Percebe ou não? Ok? Eu já contei isso. Minha filha, quando a mãe ia pegar ela, 5h30 ela ficava lá no portão. Aí quando eu chegava, ela dizia assim, a mãe brigou. Mulher é bicho sensacional. Viram o exemplo? Flamenguista não sabe o nome de um jogador do Flamengo. Flamenguista. Muito bem. Mulher é bicho sensacional. Eu dou mais um exemplo de mulher como bicho sensacional. Mulheres, me ajudem aí. Vê se é mentira ou verdade o que eu vou falar. 2 mulheres vão caminhando e conversando. Vários assuntos, né? Caminhando e conversando. É meio difícil, né? Mas as mulheres conseguem fazer isso. O homem tem que parar, né? Mulher não. Mulher consegue caminhar e conversar. Isso é um fenômeno. 2 mulheres andando e conversando. Aí encontra uma terceira. O que dizem para essa terceira? Mulheres. Ninguém vai me ajudar? Eu vou falar aqui o que está na pesquisa. Diz que 2 mulheres vão caminhando, quando encontra a terceira, amiga, como você vai? Quanto tempo, né? Nossa, amiga, como é que você anda? E começa aquela conversa, né? Depois termina a conversa, e a terceira vai embora e as 2 seguem. O que as 2 falam? Aí, ó, mulher bicho sensacional, rapaz. Está provada a pesquisa aqui. Percebe? Percebe? Mulher bicho sensacional. As 2 vêm conversando, encontram a terceira, é um clima amistoso, maravilhoso. Quando a terceira vai embora, diz assim, você viu como engordou essa mulher? Nossa, você viu, envelheceu, né? Nossa, também aquele marido, né? Aqueles filhos lá que não dão uma trégua para ela. Agora os homens me ajudem. 2 homens vão caminhando e conversando. É difícil para o homem fazer isso, mas eles tentam, né? Encontram um terceiro. O que acontece? Vamos lá. Eu falei que mulher é bicho sensacional. Vocês, os homens aí. 2 homens vão caminhando e conversando, embora seja difícil fazer isso para nós. Aí encontram um terceiro. Qual que é o termo da conversa? Hã? Muito bem. Isso. 2 homens vão caminhando e conversando, embora não seja tão fácil fazer isso, mas a gente tenta.
encontra um terceiro. Quando encontra o terceiro, diz assim: cara, você está velho, rapaz, careca, barrigudo. Essa é a conversa do homem, dos homens. Mas quando o terceiro vai embora, o que acontece? Meu amigo, gente boa, ó. Esse é gente boa. Parceiro, esse é parceiro. Não, não exagera, né? Não exagera. Vou dar um outro exemplo. Homem, chega em casa, vê a casa bagunçada e os moleques pegando fogo. O que o homem diz? O que ele fala? Molecada, o pai vai ali. Quando eu voltar, eu quero tudo arrumado, hein? Tá bom? Quero tudo arrumadinho. O que a mulher fala quando vê a mesma cena? Molecada bagunçou tudo, derrubou tudo, está sujando tudo. Primeira coisa que a mulher faz é uma pose, né? Mulher é bicho sensacional. Sensacional. Ela faz uma pose e diz assim: não pode, eu acabei de limpar isso, eu estou cansada. E vocês estão bagunçando, eu arrumo isso sempre, todo dia. Eu não aguento mais, um dia eu vou embora dessa casa e eu quero ver quem é que vai limpar isso aqui. As crianças saem, ela vai lá e arruma tudo. Mentira ou verdade? Mulher é bicho sensacional. É verdade. Deixa eu dizer uma coisa que eu já disse aqui outras vezes. Eu tentei fazer alguma coisa só para a gente lembrar que falar de casamento não é fácil. Falar da pessoa que a gente vive, sendo ela, considerando a mulher, e é realmente sensacional, diferente de nós, em toda e qualquer situação. Eu já dei esse conselho aqui: nunca brigue com seu marido na hora que ele vai sair para trabalhar, tá? Nunca. Porque se você brigar com seu marido na hora dele sair para trabalhar, ele não vai querer voltar. Ou então, não briga na hora que ele chegar também. Sabe aquela história? Quando teu pai chegar, você vai ver. Não faz isso não. Porque ele vai sentir assim: puxa vida, deixa eu ir embora que essa mulher vai começar. Ou então, quando ele está voltando, ele diz assim: puxa vida, lá vou eu e a mulher vai começar tudo de volta. É só um conselho, sabe? Porque mulher é bicho sensacional. O texto que a gente leu: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Em outras traduções, não separe o homem. Sabe, o unir aqui, e a gente podia falar de tanta coisa de casamento, né? Eu comecei falando de que mulher é um ser diferenciado. É diferenciado para o homem. Mas o texto diz que o homem, no caso aqui, tanto faz, não estamos falando do gênero, mas deixará a casa de seu pai e se unirá. Percebe? Ela deixa a casa de seu pai, da sua mãe, e se une. Ou seja, deixa e se une. Ou seja, o deixar e unir, ele é um exemplo da intimidade que acontece nesse unir. Quando se une, existe essa intimidade, e é como um verso bíblico que diz assim para nós: andarei, pois, após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis. Guardarei os seus mandamentos, ouvirei sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos chegareis. Casamento é isso. É deixar
aquela casa e se unir e começar uma nova caminhada, mas com Deus. Servindo a Deus, servindo ao Senhor, caminhando com Ele, sabe? E eu escolhi algo aqui para falar do casamento, de que muitas das vezes pode ser que alguém diga que isso já, usando palavra difícil, isso é passado, isso não existe mais. Mas ainda é real, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Amém? Amém? Quando o homem quando a mulher deixa a casa de seu pai e sua mãe e se une em casamento, o verso aqui, ele vem autenticando a intimidade do casamento, deixar, mas se unir. Como que pode isso, né? Mas a palavra diz, deixa e se une a uma nova vida, mas com Deus, caminhando e servindo a Deus. O verso ainda diz para nós aqui, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus uniu, ninguém o separe. Sabe por quê, irmãos? O verso diz assim, sabe por quê que o verso diz assim? Porque ele começa a deixar para trás a questão do divórcio. E é nisso que a gente quer dizer. Essa questão do divórcio não é uma solução. Não. Ao contrário, ela traz mais problemas. Eu, particularmente, trabalho com uma situação de que pessoas que se separam é uma dor de cabeça para que se resolva uma situação. Ou seja, você não está saindo de um problema, na verdade, você está criando vários para você resolver na questão do divórcio. Sabe por quê? Porque o divórcio não está nos planos de Deus. Não está nos planos de Deus. O que Deus uniu, ninguém o separe. O que Deus uniu, o homem não separa, porque não está nos planos de Deus a questão do divórcio. Sabe? Os fariseus perguntaram para Jesus, tem esse verso, alguém pode chegar para mim e dizer assim, mas os fariseus perguntaram, né? Se era legítimo que um homem se divorciasse. E o que Jesus respondeu para eles? Sim ou não? Disse que era lícito? Não. Jesus não disse que era lícito. Jesus disse que não. Aí os fariseus argumentaram, né? Os fariseus argumentaram, tá, mas Moisés permitiu o divórcio. Ok? E o que Jesus responde na mesma hora? O que Jesus respondeu? Me ajuda aí? Essa permissão foi por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, não foi Deus que permitiu isso, é por causa da dureza do coração do homem é que acontece isso, é que Moisés permitiu. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo isso, Mateus 19:8. O divórcio nunca fez parte do plano original de Deus. O que Deus uniu, o homem não o separa. O que Deus uniu, ninguém separa. Amém? Essa é a questão. E muitas das vezes, a gente tem os debates de hoje em dia, não tem? Sobre essa questão, e até mesmo dentro da igreja, com certeza, por questão de infidelidade, por questão de que um crente não quer ficar com um incrédulo ou coisa parecida, algo nesse sentido assim. E os versos tem aqui, 1 Coríntios 7,15. Eu vou dizer algo para vocês, não sei se em questão das próprias lições que a gente já viu, mas a palavra de Deus, por mais que alguém diga, isso aí era no passado, isso hoje em dia não é assim, Deus nunca mudou, Deus continua o mesmo.
O que Deus uniu, ninguém o separe, porque não está no plano original de Deus o divórcio. Se o homem faz, se o homem quer, se o homem procura, é como diz o próprio Cristo, pela dureza dos corações. Mas Deus não, em momento algum, autoriza isso. Isso não é um contrato para as pessoas entrarem e daqui a pouco decide sair. Imagina se isso é assim. Imagina. Não, a gente vai ficar casado por um tempo aí, se não der certo, depois a gente descasa. Aí vai lá e pede a bênção de Deus. Sendo que o Deus do casamento, Deus da bênção, em momento algum ele pensa em unir duas pessoas para separar depois. Não, Deus não faz isso, não está na orientação de Deus. E Deus é atemporal, ou seja, o tempo que Deus faz e continuará fazendo é o mesmo, independente do tempo, independente da situação. Por mais que eu procure, por mais que eu diga, não, mas veja, nós temos um Deus e Ele precisa ser obedecido. Ele deve ser obedecido em todos os momentos. E eu vou te dar um exemplo bíblico, sabe, dessa questão. Porque, na verdade, quando se fala assim, casamento é um contrato. Ok, casamento é um contrato? Se é um contrato, é uma sociedade. Se é uma sociedade, tem prestação de contas, não tem? Ou, pelo menos, subentende-se que depois desse contrato tem que ter uma prestação de contas. Eu vou te dar um exemplo aqui. Um único, porque se a gente fosse falar, o tempo não é suficiente. Mas o que aconteceu com José e Maria? Tenta trazer essa situação para os dias de hoje. Tenta trazer essa situação para dentro da tua casa. O que aconteceu com Maria? Maria se viu o quê? Grávida pelo Espírito Santo, ok? Mas pega a situação, como é que vai contar isso para o Zé? Como é que vai contar isso para o José? Zé, passou um cara aí, um tal de Espírito Santo aí, né? E a gente conversou e eu estou grávida. Presta atenção nisso. Tenta trazer isso para os dias de hoje, sabe? Nos dias em que... Deixa eu colocar uma situação aqui, não sei se é... Comigo acontece ou será que é só eu? As pessoas, os casais... brigam por pequenas coisas, não briga? Sim ou não? Coisinha mínima. Se eu pedisse um exemplo agora, ninguém ia me dar, né? Briga ou não briga por coisinha mínima? Coisinha que depois você vai pensar e dizer assim, puxa vida, mas por causa disso... Coisinha mínima que não vale nada. Sabe, e José e Maria têm um problema muito sério. A mulher está grávida e não é dele. E agora, como é que resolve isso aí? Como que resolve? Mulheres, já enfrentaram situações que para explicar para o seu marido você não sabe como? Maridos, já enfrentaram situações, tem situações em que você... não sabe como contar para sua esposa, mas ela precisa ficar sabendo, mas ele precisa ficar sabendo, porque Deus uniu e os dois são uma só carne. Mas as pessoas brigam por coisas mínimas, por coisas pequenas, porque a comida está fria. A comida está fria? E lá vem a panela com a comida, né?
Conhece algum exemplo assim? Já ouviu falar de algum exemplo assim? Ah, minha comida está fria. E lá vem a panela com a comida. Ah, minha mãe fazia uma comida tão boa, um arroz tão bom. Ah, é? Vai comer na casa da sua mãe, então. Mas são coisas pequenas que os casais brigam, são coisas mínimas. E eu te trago um problema sério aqui, sabe? Tem coisa que um não consegue falar para o outro, porque ele não tem palavras para explicar. José e Maria estavam diante desse problema. E eu vou te dizer mais, hein? José depois vai criar quem? Vai criar quem? Jesus Cristo. Sim ou não? Jesus Cristo criança. E seguiu na casa de José. Eu digo assim que Pedro é o único homem que pode chegar, bater no peito e dizer o quê? Eu andei por cima das águas com o Senhor. Eu andei. Ele pode falar isso. E José pode dizer o quê? Deus, teu filho, ó, lá em casa, cuidei dele. Pode ou não pode? Trazendo assim para o nosso entendimento, é claro que José nunca diria isso, né? Mas é o único homem que teve o Filho de Deus dentro de sua casa. Já parou e pensou nisso? Já parou e pensou nisso aí? Mas só que antes, quando ele recebe, quando a situação chega, era difícil para Maria contar para José. Era difícil para José assumir diante da sociedade, diante do povo. E o que eles fizeram? E sabe o que eles fizeram e deve ser feito ainda hoje pelos casais? E eu fecho te dizendo isso. Tem coisas que nós, como maridos, não temos como falar, não conseguimos. Tem coisa que a esposa, muitas das vezes, ela não sabe como falar, mas ela precisa que o marido saiba disso. Maria não sabia como é que ela ia fazer isso com José. José não sabia como é que ele ia resolver isso diante da sociedade. Uma gravidez, uma criança que não era dele. Como que fica isso perante a sociedade? Como que fica uma mulher que vai ter um filho que não é do seu marido? E vocês sabem o que acontece? Eu pego a história, eu começo a viajar dentro dela, e é como se eu visse Maria dizendo assim, oh Deus, eu não sei como é que eu vou falar com meu marido. Deus, vai lá e fala com ele. Deus, vai lá e diz para ele. Deus, vai lá e mostra para ele. E José, na hora da dificuldade, quando ele sabe da situação, ele busca a Deus. Eu estou viajando dentro da história, mas para mim é como se isso acontecesse, porque eu trago isso para o meu dia, para os nossos dias, para os problemas que a gente de repente vai enfrentar. Se eu não sei como dizer isso para minha esposa, se eu não encontro palavras, eu tenho um Deus que vai falar com ela. Eu tenho um Deus que vai pegar na mão dela e dizer o que ela precisa saber. Assim como ela também vai buscar esse Deus para dizer para mim o que eu preciso saber. Sabe? Tem problemas, tem situações na vida do casal que é por Deus. Deus é que vai intervir. Deus é que vai resolver. Quantas mulheres ajoelhadas, quantas mulheres buscando a Deus, porque não sabe como falar. Quantos homens tentando, sabe, resolver uma situação e sabendo que somente Deus é que vai dar a direção que ele precisa. Amém? Então, não são as pequenas coisas. As pequenas coisas a gente cria. As pequenas coisas a gente briga pela água que está quente, pela sopa que está fria, sabe?
pela roupa que ficou jogada lá no chão, lá do banheiro, lá, né? Pelo moleque lá que está bagunçando tudo. Coisas mínimas, coisas mínimas. Mas quando a situação é difícil, existe um Deus que nos toma pela mão e nos conduz dentro desse casamento. E fechando, o plano original de Deus não previa, senão a palavra de Deus não diria assim: o que Deus uniu, ninguém, homem nenhum, separa, porque é Deus que uniu, é Deus que deu a bênção. Que Deus nos abençoe.